Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e recentemente eu falei sobre Pateta, o filme. Filme que eu considero um clássico da Disney e um clássico injustiçado e até esquecido dos anos 90. E muitos não sabem, inclusive, mas se você se lembra, Pateta teve uma sequência e é óbvio que eu ia falar sobre a sequência também. Então vamos lá, antes aqueles avisos de sempre. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui. Aqui no canal Disnéfilos você vai ter muito conteúdo sobre cinema, lançamentos, enfim, mas eu nunca vou deixar de falar sobre os filmes da Disney, os clássicos, os antigos, os recentes, então inscreva-se caso goste desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se estiver gostando do conteúdo e quiser ajudar ainda mais, pode deixar um valeu demais nos comentários, ou então hypar o vídeo, tá bom? Se essa opção estiver disponível para você, tem a opção paga, opção gratuita, das duas formas você me ajuda demais. Caso queira ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar ainda mais o canal, pode dar uma olhada no meu clube de membros, tá bom? E eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para ter um contato mais próximo comigo. Os links estão na descrição, junto com o link da lojinha da Amazon do canal, tá bom? Avisos dados, agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. An Extremely Goofy Movie, ou Pateta 2, Radicalmente Pateta. Filme da Disney Toon Studios, estúdio secundário da Disney de animações para televisão, que foram lançadas direto para home video, inclusive que é o mesmo estúdio que produziu o primeiro filme, e nesse caso aqui dirigido por Douglas McCarthy, que tem como seu único trabalho para Disney essa animação aqui. Diferentemente do primeiro filme do Pateta, que teve um lançamento cinematográfico e acabou ganhando esse status de clássico, mesmo sendo um filme da Disney Toon, inclusive, esse segundo filme aqui, como um clássico filme da Disney Toon, acabou seguindo o padrão da Disney da época e ganhando o lançamento direto para home video, direto para DVD, VHS na televisão. E apesar dos dois filmes serem produzidos pelo mesmo estúdio, no período em que esse filme aqui foi produzido, a Disney Toon já estava meio que em outra fase. Quando o primeiro filme do Pateta foi lançado, a Disney Toon tinha acabado de ganhar o status de estúdio de animação para cinema, digamos assim. Pateta, o filme, não é um filme dos mais novos da Disney, obviamente não, o filme é de 1995, mas o que eu quis dizer é que é um dos primeiros filmes da Disney Toon, e a Disney Toon ainda lança no cinema, lança home video, faz sequência, faz filme original, então eles ainda estavam meio que se descobrindo nesse período, né, no período do primeiro filme. Já que no caso do segundo filme do Pateta, a produção era um pouco mais industrial até, e a própria Disney Toon já tinha se encontrado, a estratégia de marketing da Disney para essas sequências já tinha sido estabelecida, e várias outras sequências direto para home video já haviam sido lançadas antes desse filme e diversas outras foram lançadas posteriormente. É por isso até que o primeiro filme do Pateta, ele tem uma aura, uma estética de originalidade, de autenticidade, de desenvolvimento de uma história realmente com carinho e uma história nova, muito mais forte do que esse segundo filme aqui. E enquanto o primeiro filme, sendo um filme da Disney Toon, acaba se aproximando até das animações clássicas da Walt Disney Animation Studios, Pateta 2 se parece muito mais com qualquer outra sequência da Disney Toon do que com um filme da Walt Disney Animation Studios. Acho que vocês conseguiram entender essa minha introdução aqui. Mesmo assim, se a gente pega Pateta 2, Radicalmente Pateta, e compara com outras sequências da Disney Toon, é notório que esse filme aqui, ele é muito superior a outras obras. Eu acho que Pateta 2, ele comete apenas dois erros, e um deles eu nem considero erro, eu considero um erro pra mim, por experiência minha e coisa minha com o filme. Não dá pra classificar como erro, é erro pra mim, eu acho chato. O outro é um erro sim. O primeiro erro, que é o erro principal desse filme aqui, é o fato dos personagens evoluírem bastante em relação ao que tinha sido estabelecido no primeiro filme. Primeiro filme, Pateta, o filme, ele constrói toda uma temática de amadurecimento, de relação familiar, parental, de pai para filho e tal. Eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo, depois, se vocês não viram, dê uma olhada. E todo o amadurecimento que ambos os personagens, tanto o Pateta como o pai, quanto o Max como filho, tinham conseguido ganhar naquele primeiro filme, meio que regrede. Não existe essa palavra, porra. Meio que regride no início desse filme aqui. Pra ter o seu pontapé inicial e pra conseguir chegar onde o filme quer chegar, o filme meio que dá passos pra trás em relação a esse desenvolvimento de relação de personagens. É uma falha que eu considero sim, porque eu acho que, levando em consideração a proposta do filme, ser esse filme colegial, a maneira como o personagem do próprio Pateta é incluída depois na trama colegial que o Max se envolve ali, eu acho que tudo isso poderia ser feito levando em consideração o amadurecimento
desenvolvimento da relação dos dois personagens. Inclusive algumas intrigas ali e alguns impasses que envolvem esses dois personagens não necessariamente contribuem para a trama e não necessariamente precisavam acontecer. Eu acho que o filme poderia chegar onde ele quer chegar nos seus finalmente, sem que haja conflitos entre Pateta e Max. Eu acho que isso poderia ter sido uma coisa vencida já. De qualquer forma, essa é a primeira falha do filme, mas o filme meio que compensa isso depois com o bom desenvolvimento da sua narrativa, da sua trama e das suas relações entre personagens. A segunda falha pra mim é a falha de não ter mais aquela interessezinha romântica do Max nesse segundo filme. É uma falha porque, pô, a gente já conhece a personagem, a gente já viu a paixão dos dois florescer, principalmente no primeiro filme. Como uma sequência de Pateta, o filme, eu, particularmente, queria muito ver o romance dos dois agora engatando, sabe? Aquele filme é como se fosse a soltada de freio de mão e engatada da primeira, e a primeira acelerada. Eu queria ver a segunda marcha e a terceira desse romance acontecendo, mesmo que seja um romancezinho adolescente. E por isso que eu considero uma falha não tão falha assim, porque por mais que eu queria ver os dois juntos, fato é que o filme meio que considera que normalmente romances adolescentes são romances que duram pela adolescência. A gente quando cresce conhece outras pessoas, vive novos amores, o Max está indo para a faculdade, então era óbvio que ele ia viver novas emoções, né? Tantas emoções que eu vivi, pelo menos... Tatuar meu bebê, não sei porque eu falei isso agora, desculpa gente. O filme meio que considera o fato de que normalmente a gente acaba deixando os nossos amores da adolescência pra trás. Acaba que fica aquela coisa meio dúbia até na minha cabeça, né? Eu queria que o Max continuasse com a Roxane, acho que é Roxane o nome dela, mas eu compreendo o fato dela ter sido descartada no filme. E levando em consideração esses dois fatores, o filme embarca nessa jornada de filme colegial. Filme colegial que segue certos padrões, o tipo de narrativa que a gente vai encontrar aqui é uma narrativa clichê, o desenvolvimento da história é um desenvolvimento muito padrãozinho, mas no mesmo molde do primeiro filme. O primeiro filme é uma road trip comum, a gente já viu aquele tipo de história, a gente já viu aquele tipo de personagem. O filme consegue se diferenciar mesmo seguindo certas fórmulas ali. Eu até diria que, obviamente, numa escala reduzida, com menos eficácia, Pateta 2 faz a mesma coisa que o primeiro filme. Segue fórmulas, constrói um tipo de narrativa, desenvolve um tipo de personagens que a gente já viu em outros filmes, a gente vê diversas vezes no cinema, mas é fato que o filme tem muito carisma, tem algo a dizer, entrega muita diversão, os personagens são muito bons, então toda essa dinâmica, né, de competição, é um típico filme de competição, né, que envolve ali principalmente a turma dos amigos do Max com aquela outra turma lá de uma fraternidade, o fato da turma do Max ser os azarões e acabarem conquistando o público e vencendo provas, enquanto a fraternidade são os favoritos, e mesmo sendo favoritos, ao invés de focarem em vencer, eles focam as energias em trapacear. A gente já viu esse filme várias vezes, mas eu não acho que o fato de ser uma coisa repetitiva e da gente já ter visto isso antes, acaba influenciando tão negativamente no filme assim. Influencia, abaixa a nota, sabe? A gente olha e fala, tá bom, já vi isso, mas ainda assim, quando a gente vê uma coisa se tornar um clichê, significa que ela é boa o suficiente para ter sido repetida várias vezes, né? E quando um filme pega um clichê e faz ele muito bem feito, acaba que o fato de ser um clichê não pesa tanto. Esse é o caso de Pateta 2, o filme. É um clichê, mas é um clichê muito bem feitinho. As dinâmicas entre os personagens que estão em volta do Max ali, os amigos dele com outros personagens, são muito interessantes. O humor do filme é ótimo. Existem cenas muito memoráveis nesse filme, principalmente envolvendo o Pateta dançando numa discoteca. A cena final do filme eu acho muito bonita também, inclusive. O romance que o próprio Pateta embarca poderia ter até um pouco mais de tempo de tela, inclusive, porque tem carisma, você se envolve com os personagens, é um romancezinho bonitinho de ver, é legal porque é uma coisa que a gente não costuma ver nesse tipo de filme adolescente ou jovem já nesse caso, né? Essa coisa do adulto, né, acabar voltando para esse período, né, às vezes dando passos para trás para evoluir como pessoa, como no caso do Pateta, e vivendo experiências que são experiências típicas da juventude, né? Eu acho legal essa proposta do filme. A gente vê os jovens vivendo a experiência deles na juventude, mas a gente também vê um adulto revivendo as suas experiências da juventude. É uma mistura de nostalgia com novas experiências. É muito legal, é muito bacana. Eu acho que o que acabou faltando para Pateta 2 se tornar uma experiência ainda superior e tão clássica e memorável quanto o primeiro filme é conseguir realmente incrementar
esse clichê e esse padrãozinho com algo a mais, coisa que o primeiro filme fez muito bem, esse aqui não faz, e realmente o descarte de personagens e a involução dos personagens para que eles cheguem de novo depois no mesmo lugar, meio que deixa esse filme com uma sensação de carro derrapando, sabe? Ele poderia ter ido mais além. Eu consigo enxergar dentro do próprio filme uma coisa muito maior para ele poderia ser muito mais. Mas mesmo tendo um potencialzinho desperdiçado que realmente tem, ainda assim Pateta 2 é um filme interessante, sabe? Ele não é tão grandioso, mas não é uma experiência horrível. Vou até reforçar uma coisa que eu falei durante o vídeo. Se comparar com outras sequências da Disney que destroem personagens, que não consegue construir uma história cativante, esse aqui definitivamente não faz isso. Desperdiça potencial, mas não por completo. Aproveita pelo menos um pouco do que poderia. Mas essa é apenas a minha opinião sobre o filme, quero saber a opinião de vocês aí, comenta aqui embaixo. Vocês sabem, eu sempre leio os comentários de vocês, respondo todos os que eu considero relevantes, então comentem aí se vocês conhecem Pateta 2, já tinham visto, se não conhecem, se gostam ou não gostam, tá bom? Os comentários estão liberados pra vocês aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, todos aqueles avisos que eu deixei lá no começo do vídeo. Lembrando que estamos chegando em Lilo e Stitch aí, eu vou falar de muita coisa a respeito de Lilo e Stitch. Tem outros lançamentos nos cinemas, o verão americano tá chegando, então fica aqui comigo no canal dos Cinéfilos pra você não perder essa cobertura de todas essas novidades aqui no canal, tá bom? Vou deixar como recomendação aqui outros dois vídeos, um é sobre o próprio filme do Pateta, o primeiro filme que tá aqui, tá bom? E o outro é o vídeo seguinte do canal, vai estar aqui, tá bom? E se você não estiver vendo esse vídeo mais pra frente, entra aqui no canal amanhã, porque você vai ver um vídeo bem legal amanhã que vai estar aqui, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!